Da nossa Oeste, já esteve aqui pregando a vocês há um tempo atrás. Na época o senhor era diretor de publicações ou já era secretário? Eu estava dentro do corpo aqui na ocasião, estava em Sorocaba, na APSO, se eu não me engano, ou talvez na Paulistana, a última vez que estive aqui. Olha, então já faz um tempinho considerável. E o pastor entrou em contato conosco falando: eu vou estar aí, a Cidalina, a esposa dele, está pregando hoje na Central, por causa da programação do Ministério da Mulher. Falou: vou estar com ela, mas eu quero pregar numa igreja especial aí. E aí eu falei: igreja especial de Pederneiras, né? Trazer o pastor então aqui para Pederneiras. Louvado seja o Senhor, pastor, por a sua vinda aqui. Eu estava dizendo para ele na vida que a igreja de Pederneiras ela tem um carinho especial, não sei porquê, no coração dos pastores, né? Pastor Lino também era assim, vocês sabem, né? Outros pastores que passaram aqui, e é muito especial para mim também. Passamos uma semana juntos aqui na Semana Jovem, até engordei por causa daquilo lá, por causa aquelas torradinhas e aquele patezinho do mal, né? Pastor, tem um patezinho do mal aqui na cidade, que eles trouxeram aqui. Meu Deus do céu, você não consegue passar em uma torradinha só. O patezinho do mal aquele. Obrigado, viu, gente, pelo carinho, por tudo. E, pastor, obrigado pela sua presença. Que Deus possa continuar com o senhor na liderança da Paulista Oeste, com os grandes desafios. O pastor vai falar sobre isso, tá? E nós temos um sonho aqui de ser uma igreja relevante na cidade, e uma igreja nova aqui nessa cidade. Já levamos o pastor aqui, ele já viu, já conhece o projeto, e vamos dar andamento com a graça de Deus. Pastor, que Deus te ilumine, muito obrigado. Para vocês, bom dia. Um sábado feliz, abençoado para todos nós. É realmente uma alegria e privilégio meu poder estar com vocês nesse sábado. E o que o pastor Anderson falou é verdade. Em princípio, na minha agenda, hoje eu não estaria aqui na cidade, nem na região. Vocês, talvez uma parte de vocês saibam, está acontecendo esta semana, lá nos Estados Unidos, um encontro, que é um grande campuri, chamado de Campuri Mundial, ali na divisão norte-americana, e em princípio eu havia me planejado para ir para lá. Estaria indo junto com o pastor Tiago Zorato, nós iríamos participar desse campuri. Depois eu e ele desistimos. E aí eu até brinquei que foi bom, porque está uma tempestade danada lá. Na abertura, teve que ser cancelada a abertura. E agora também, hoje à noite, que é o encerramento, na parte da noite também já foi cancelado. A previsão de tempestade, com chuva de granizo. E eu até brinquei e falei: bom, eu já adivinhei e não fui. Mas quando vagou esse final de semana na agenda, a minha esposa já tinha agendado que ela estaria aqui em Bauru. E aí eu falei: então eu vou acompanhá-la. E falei: eu vou escolher uma igreja para estar lá no distrito. E aí eu liguei para o pastor Anderson e pedi que ele me colocasse para estar aqui com vocês. Eu estou feliz de voltar a Pederneiras. Eu não sei exatamente quando foi a última vez que eu estive aqui, mas aqui eu estou vendo ali a família da Aline, do pastor Wender, do Éder. Eu estive aqui dedicando a filhinha do Éder, então foi no domingo à noite. Então a Emily está com quantos anos agora? 12? Então faz 12 anos, quase 12 anos que eu estive aqui da última vez. Então, e essa é uma igreja querida por causa da comportagem, desde quando comportei aqui na região, em Bauru. Então, na ocasião, o pastor Wender era um garoto ali comportando, o Éder, que hoje é nosso pastor aqui. Aí eu encontrei aqui o Dário, o Nivaldo. O Dário até me encontrou e falou: pastor, o senhor lembra de mim? Eu falei: não tem como esquecer. Então, o vínculo dessa igreja com a comportagem se tornou muito grande. Então, retornar sempre aqui, encontrar amigos. Eu estou feliz, portanto, de retornar aqui e encontrá-los mais uma vez. Então, feliz também, o pastor Anderson já me levou para ver o projeto da igreja aqui. Então eu conheci aquela igreja, e agora nós estamos aqui nesta igreja. Alguém disse: olha, pastor, esta é uma nova igreja, mas logo nós vamos inaugurar uma outra igreja nova e linda, como vocês merecem, a cidade merece. Amém. Então, parabéns pelo sonho, parabéns pelo que vocês já estão desenvolvendo ali. E eu falei: pastor Anderson, vamos caminhar juntos até o dia. Eu quero que a próxima vez que eu retornar aqui seja para inaugurar a igreja de vocês. Amém? Então vamos orar, vamos trabalhar. Continue com a graça de Deus sendo dedicados, fiéis a Deus. A associação vai participar. E eu tenho o sonho de voltar aqui num tempo não muito distante. Eu vou colocar um pezinho aqui no pastor Anderson, ele é forte, né?
ele fica comendo torradinha com esse patê do mal aí, ele é bem forte. Ele tem que inaugurar essa igreja antes de ir embora daqui. Amém. Então, pôr o nome na placa, pastor Anderson. Então, vamos, com a graça de Deus, unir esforços para, de fato, conseguirmos concluir a obra desta nova e linda igreja aqui para a cidade de Pederneiras. Nós temos muitos desafios no campo inteiro. A Paulista Oeste é um campo com dimensões gigantescas. Nós temos atualmente 336 congregações espalhadas e sendo cuidadas por 51 pastores distritais. O nosso quadro hoje são 70 pastores. Nós temos as escolas, que são 13. Então nós temos escolas para reformar, escolas para construir, ampliar, igrejas para construir, igreja para reformar e ampliar. Tem os salõezinhos alugados, aqueles grupinhos novos, alguns sonhando em comprar terreno, tem quem já comprou um terreno e sonhando de começar a construção, e tem aos pouquinhos. Então, nós também somos assim, é como um pai e uma mãe lá na associação, com muitos filhos e filhas, e a gente vai dividindo o que entra, um pouquinho para cada um. Então, num período, no mês ajuda uma igreja, no outro mês ajuda outra, mas todos os distritos e todas as igrejas têm recebido ajuda. E ao longo desse quadriênio, nós estamos aí quase, não chegou nem na metade ainda, né? Até o final do ano completa a primeira metade do quadriênio. Nós queremos construir ou reformar e inaugurar 51 igrejas nesses 4 anos. É muita coisa. Então, mas vamos juntos. Continue exercendo a sua fidelidade e a associação também está fazendo a sua parte. Logo, com a bênção de Deus, nós vamos realizar esses sonhos juntos. Combinado? Aproveito para dar um abraço para os papais que estão aqui, também para os avós e até para tio com cara de avô, né? Ele disse o contrário, mas então um abraço para todos os papais aqui da igreja. Amanhã é um dia especial. Eu falava ali com o Nivaldo, primeiro dia dos pais com a filha lá da Irlanda, né, Nivaldo? E a gente que é pai, coração aberto de ficar longe dos filhos, não é fácil. Esse ano será o 2º dia dos pais longe do meu filho. Ele foi para o colégio no final de semana passada, então não dava para já voltar agora, né? Acabou de chegar lá. Então, seja você que tem o filho perto ou longe, parabéns para você que é pai. E você que está aqui, todo mundo é filho, né? Então, se ainda tem um pai vivo, tanto ele perto ou longe, dá um jeitinho de mandar uma mensagenzinha de carinho. Hoje tem aí o celular que ajuda, dá para mandar até um vídeo, né? Então não deixe de cumprimentar o seu pai nesse domingo especial de Dia dos Pais. E que Deus abençoe cada um dos pais de nossa igreja. Orem pelos pais, não apenas cumprimente eles, porque bons pais vão ajudar a construir bons filhos, filhos de caráter, e a gente precisa disso, né? Bom, vamos à Bíblia? Eu quero estudar com vocês um verso da Bíblia, que está no livro de Provérbios, capítulo 23. Então você pode abrir a sua Bíblia, Provérbios 23. Este texto bíblico, escrito pelo sábio Salomão, ele tem sido muito usado, inclusive, pelos mestres do coaching. Esses escritores de autoajuda, eles usam muito esse verso. O que o texto está dizendo aqui, Salomão escreveu, inspirado por Deus, é uma grande verdade. Às vezes mal interpretada, às vezes até usada de maneira exagerada. Mas o texto traz uma verdade importante. No capítulo 23, no versículo 7, está aí na primeira parte a mensagem do qual nós vamos refletir e meditar juntos aqui. Provérbios 23, verso 7. Encontraram? Diz assim na minha Bíblia, na versão Almeida, revista, na nova Almeida atualizada. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. E na sequência o texto diz, ele diz, coma e beba, mas não está sendo sincero. A parte que nos toca aqui, que queremos refletir, é a primeira parte do verso. Então, como pensa em sua pensar da maneira correta, que não aprende a pensar de uma maneira boa e saudável, ela acaba comprometendo a sua vida, porque do jeito que você pensa na sua mente, na sua alma, assim você é. Eu já disse para vocês que muitos escritores modernos,
especialmente esses da autoajuda, usa isso daqui para falar de riqueza. Inclusive o próprio contexto do verso aqui em Provérbios, se você ler todo o capítulo, você vai perceber que aqui está falando de dinheiro mesmo. Está falando de prosperidade material. Aqui, inclusive, no finalzinho, por isso falou, olha, de comer, de beber. Está falando de riqueza, de prosperidade. E é por isso que os autores de autoajuda e os coaches usam esse texto. Tem até um livro. Não estou recomendando o livro, não. Só estou mencionando para você entender como que, às vezes, o uso disso daqui leva as pessoas até para um caminho que não era o objetivo do texto bíblico. É um livro escrito em português, se chama Mente Milionária. Esse pessoal da autoajuda, os coaches, leem, recomendam esse tipo de livro. Mente Milionária. Para dizer, olha, se você pensar como milionário, você vai ficar milionário. Se você pensar como rico, vai ficar rico. Uma vez eu encontrei um camarada desse que participou de um treinamento e comprou o livro, leu o livro e disse assim: pastor, vou ficar milionário. Eu falei: é mesmo? Como que você vai fazer? Vai trabalhar? Você vai empreender? Não, pastor, pelo que eu li lá no livro, eu só preciso primeiro pensar em ficar milionário. E eu peguei uma folha de papel e escrevi 1 milhão. E eu coloquei colado no teto assim, ó, da minha cama. Então eu deito olhando para 1 milhão. Acordo, abro o olho olhando para 1 milhão. E eu penso nesse 1 milhão. Pastor, daqui a pouco eu vou ter 1 milhão. Bom, já faz algum tempinho que eu encontrei que ele me falou isso. Até agora ele não conseguiu 1 milhão. Eu falei que é bom ele procurar uma roça de milho e achar uma espiga bem grande. E é o único jeito dele ter 1 milhão. Veja, não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas tem gente que pega essa ideia do texto bíblico e leva por esse caminho. Não é isso que eu quero falar com vocês. Mas o que a Bíblia está falando aqui é muito sério, é muito importante. A Bíblia está dizendo que se você não pensar de um jeito bom, você não vai ter uma vida boa. Se você pensar coisas ruins, a sua vida vai ser ruim. Se você pensar coisas que não edificam, isso vai comprometer a sua vida, o seu caráter, porque o que você pensa torna você o que você é. Eu vou lembrar de um outro pensamento, de uma frase antiga, que veio num parágrafo de uma lição da escola sabatina, de muitos anos atrás. Eu não lembro exatamente de que lição foi, mas sei que já dei bons anos. E naquela lição, um parágrafo dizia o seguinte: plante um pensamento e colherá um ato. Cultive este ato e colherá um hábito. Cultive este hábito por um tempo e colherá um caráter. Deu para pegar? Vou repetir. Plante um pensamento e vai colher o quê? Um ato. Repita este ato. Cultive este ato. E logo este ato se torna um hábito. E este hábito, depois de alguns anos, se torna o seu próprio caráter. Consegue entender o que Deus está dizendo? Assim como você pensa, assim você é. Porque o que você pensa dita o seu comportamento. O que você pensa controla as suas ações. E essas ações se tornam parte do teu dia a dia, do teu hábito ou dos seus hábitos. E elas acabam formando o seu caráter. Vocês estão entendendo que vai ter uma vida ruim, vai ter um caráter ruim. E alguém pode dizer: então como que eu aprendo a pensar bem? Como que eu coloco em minha mente coisa boa? Nós temos até uma outra ilustração bem antiga, que os pregadores usavam para falar sobre o pecado, mas ela cabe aqui também. Lembra daquela expressão que diz, daquela história, que você não pode impedir que um passarinho sobrevoe a sua cabeça, mas pode impedir que ele faça ninho. Lembra dessa expressão, dessa ilustração? Você não pode impedir que um passarinho venha e sobrevoe a sua cabeça, mas pode impedir que ele se assente ali e faça um ninho. Pensa coisa que não presta sem querer, não é assim? Tem gente que até quando acorda de manhã cedo diz assim: ó, vou com o pé direito primeiro para ver se eu acordo com o pé direito. Porque se não olha, já acorda com medo, pensando coisa ruim. Tem gente que quer ler o horóscopo, para dizer: ó, porque vai que meu dia hoje está ruim. Então deixa eu ver aqui para me preparar. Não. Então olha, pensamentos ruins, medo, alguma ansiedade, pode cercar a nossa mente, vem assim com o vento. Mas aprender a controlar os pensamentos envolve você escolher aquilo que alimenta a mente e que vai gerar os pensamentos.
Então, as avenidas da alma. Se você ouve coisa ruim, vai gerar pensamentos ruins. Se você assiste coisa ruim, isso vai gerar pensamentos ruins. Se você se alimenta mal, isso vai produzir pensamentos ruins. Se você dorme mal, então você tem que cuidar com aquilo que come, com aquilo que bebe, com quem você anda, o que você ouve, com quem você conversa. Estas coisas alimentam a nossa alma e elas acabam contribuindo para com os pensamentos que a gente vai ter. Quem só assiste coisa de terror, o que vai produzir na mente? Quem só ouve música que incita a violência ou o sexo, e os tipos aí modernos de funk, por exemplo, que tipo de pensamento vai ter uma pessoa que ouve aquele tipo de música? Vocês estão entendendo? Então a gente não consegue controlar 100% o pensamento, mas o que você pensa, o que você até sonha à noite, é fruto daquilo que você fez enquanto estava acordado. Você já viu quando a gente fica muito preocupado, ansioso com uma coisa, à noite a gente até sonha? Então, uma pergunta: no que você anda pensando? E se você tem esses pensamentos, a pergunta é: o que é que está gerando esses pensamentos? Tanto que quando tem gente sofrendo depressão, e hoje um dos dramas do mundo moderno é a ansiedade, depressão, uma das causas, e você quando está tratando alguém com depressão, você diz assim: olha, não fique perto de gente negativa, não assista jornal que só fica falando de violência, e de roubo, e de acidente, e de coisa ruim. Porque se a pessoa já está mal, e ela fica ouvindo essas coisas que são más, o que acontece? Ela piora, porque o pensamento adoece ainda mais. Então, aquilo que você vê, que você ouve, até aquilo que você come, as pessoas com quem você anda, elas acabam contribuindo para gerar essas emoções que vai produzir esses comportamentos. Então a nossa vida é um reflexo dos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos, eles são um reflexo daquilo que a gente alimenta a nossa alma. O que a gente vê, com quem a gente anda. Não é por acaso. Abra agora a Bíblia, lá em Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9. Filipenses capítulo 4, verso 8 e 9. Texto também do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses. Vocês conhecem bem o texto de Filipenses, capítulo 4, 8 e 9. Encontraram o texto? Podemos ler? Olha o que diz aí: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o quê? O pensamento de vocês. A Bíblia aqui está trazendo um conselho para que a gente aprenda a pensar bem, para que os nossos pensamentos sejam bons. Nós devemos gastar tempo e nos ocupar com coisas boas. Tudo aquilo que é bom, puro, respeitável, de boa fama, vai ajudar você. Os programas que hoje estão aí nas séries de televisão, por exemplo, ou aquilo que aparece na internet, nas redes sociais, a pergunta é: aquilo que você está vendo, lendo, ouvindo, assistindo, é puro? Aquilo que aparece lá na tela do seu celular, do seu smartphone, é respeitável, é amável, é nobre, é coisa boa? Ou tem licenciosidade, tem impureza, tem maldade, tem violência, sexo misto? O que aparece lá? As músicas que você ouve são puras, elas são respeitáveis, são nobres, elas incitam esse tipo de coisa aqui, é de boa fama? Então hoje nós temos a geração dos smartphones, né? Então as pessoas vivem com fones de ouvido, ou vivem ali grudado na tela. Hoje em dia, se chegar a algum lugar e não tem ali o tal do Wi-Fi, a pessoa ficar sem sinal da internet, alguns entram em pânico, porque não conseguem ficar desgrudados da telinha. Inclusive os mais novos, que eu estou falando, eles até estão me ouvindo, ainda que estejam olhando para a tela do celular, sabia?
Porque tem um detalhe até interessante que eu costumo dizer, eu gosto de falar para adolescente e jovem. E eu acho que às vezes falar para os adultos é até mais difícil. Porque o jovem ele tem uma característica que é o contrário dos adultos. Os adolescentes fingem que não estão ouvindo, então prestando atenção em tudo. Nem olha para a cara da gente, mas está ouvindo tudo. E o adulto fica olhando para a gente, fazendo de conta que está ouvindo e está com a cabeça em outro lugar. E mais ou menos assim. Então, eles estão ouvindo o que eu estou falando, ainda que não estejam olhando. Esta geração do celular, estas novas gerações, que são os seus filhos e os meus, no meu caso um só, o meu filho, e os novos que estão vindo, os netos, é uma geração formada na tela do celular. Há 2 semanas ou 3 atrás, chegou em casa lá um livro que eu encomendei, de um psicólogo americano chamado Haidt. Se você entrar na internet e pesquisar, há 1 mês mais ou menos, teve uma reportagem no Fantástico com este psicólogo. Ele escreveu o livro mais polêmico desse ano de 2024. No Brasil, em português, acabou de ser lançado, dia 22 de julho. O livro se chama A Geração Ansiosa. E esse livro traz estudos de universidades americanas mostrando que as novas gerações são as mais ansiosas, as que mais estão sofrendo de depressão, tendência ao suicídio, automutilação, essas novas gerações. E que o fruto disso é porque elas vivem conectadas, vendo e assistindo e ouvindo coisas que não ajudam. Eu não estou aqui fazendo uma mensagem para vocês contra a internet, contra o celular. É uma ferramenta extremamente útil. A gente não vive mais sem esse equipamento. Não dá para ficar sem. Mas a mensagem que eu estou trazendo para você é para cada vez que você for usar o seu aparelho, cada vez que você for navegar na rede social, é você se perguntar se aquilo que você está vendo, ouvindo, assistindo, ele passa no crivo de Filipenses 4, versículo 8 e 9. É bom, é amável, é respeitável, é puro, é nobre, é de boa fama, então eu vou gastar tempo com isso. Mas se aquilo que você vê, aquilo que você assiste, aquilo que você ouve, se aquilo não é bom, não é amável, não é respeitável, não é nobre, não perca tempo com isso, filho. Porque isso vai entrar na sua mente e vai produzir pensamentos que vai fazer mal para a tua vida. Paulo está dizendo aqui que o melhor do caminho é encher a mente de bons pensamentos, daquilo que é verdadeiro, amável, puro, que é bom. Encher a mente dessas coisas fará com que a gente pratique essas coisas, porque os pensamentos nos levam a ações. Então, se pensar de maneira correta e se pensar coisa boa, vai ter um viver correto, vai ter uma vida boa. A sua vida é um reflexo daquilo que você pensa. A sua vida está boa ou está ruim? Está vivendo feliz, animado, motivado, ou está vivendo triste, ansioso e deprimido? A maneira como você vive é fruto dos seus pensamentos. E os seus pensamentos é fruto destas coisas com as quais você tem alimentado a sua alma. Eu não sou psicólogo, mas eu gosto de psicologia, eu leio bastante, por isso que até mencionei o livro do Dr. Haidt, que eu já estou lendo. E na psicologia moderna há uma linha da psicologia dentro da terapia comportamental. E quando se estuda terapia comportamental, fala que o ser humano ele tem padrões de comportamento. Você cria um padrão de comportamento. E dentro dessa linha da psicologia de estudo, diz que você não consegue mudar um padrão de comportamento se primeiro não mudar a maneira que pensa. Então, antes de mudar como a pessoa se comporta, você tem que mudar como a pessoa pensa. Às vezes um filho tem um comportamento errado e a gente quer corrigir o comportamento. Não, primeiro tem que mudar como ele pensa. Você não vai corrigir o comportamento dele se primeiro não mudar a mente dele. Porque é a mente que controla o comportamento. Então, pensa. Quem fuma, por exemplo, ou tem um vício, bebida, ele não consegue deixar o vício se primeiro não deixá-lo aqui, se não mudar a maneira de pensar. Então, de fato, você e eu, nós somos prisioneiros, escravos do pensamento. Então, eu quero agora trazer a vocês alguns textos de Ellen White. Ela tem um livro muito interessante,
Para quem gosta da área da psicologia, eu não vou indicar aqui livros de psicólogos, mas eu vos recomendo o livro Mente, Caráter e Personalidade, escrito por Ellen White. Esse livro é fantástico, extraordinário. E aí eu fui lá nesse livro Mente, Caráter e Personalidade e pincei de lá algumas frases, alguns pensamentos que Ellen White escreveu, inspirada por Deus. Olha o que ela diz: o cérebro é o órgão, instrumento da mente e controla o corpo todo. Eu já disse isso para vocês no início, lembra? Aqui está o texto inspirado dizendo que o cérebro é o órgão que controla o corpo todo. A nossa mente, os nossos pensamentos controlam todo o nosso corpo. É por isso também, não está nesse livro, mas pensa de maneira doentia e logo a gente adoece fisicamente. Você já viu pessoa que está saudável, não tem nenhum problema de saúde físico, e aí ela sofre um choque, uma perda muito grande, um choque emocional, e depois ela desenvolve uma doença? Você já viu isso acontecer? A pessoa tinha saúde, perdeu um emprego de 30 anos, e aquilo é um trauma, e ela diz: nessa idade, como que eu vou começar de novo? E logo, 2, 3 meses, a pessoa que está desempregada agora também está doente. Os seus pensamentos negativos, o trauma emocional vai produzir uma doença física. Então, antes de adoecer fisicamente, quase sempre a gente adoece emocionalmente. Percebe como tem que cuidar das emoções? Agora aqui não tem estudo porque eu vou falar. Quer dizer, talvez tenha e eu não conheço. Mas vocês já perceberam que quase sempre as mulheres têm mais lutas com problemas de saúde do que os homens? Embora as mulheres vivem mais que a gente, viu? Porque elas correm para o médico, vivem no médico, qualquer dorzinha vai no médico, e o homem está morrendo e não vai no médico, ele morre mesmo. Então, em geral, nós homens vivemos menos, morremos primeiro, a gente tem na associação de excursão da terceira idade, e vai descendo velhinho, desce 1, 2, 10, 20, 30, lá no final tem 10 homens. Está cheio de irmãzinha viúva me pedindo marido. Eu falo: mas vocês matam os maridos tudo, aí como é que faz? Né? Então não é fácil. Os homens morrem primeiro. As mulheres têm uma tendência a viver um pouco mais. Contudo, enquanto se vive, os homens normalmente têm menos doenças do que as mulheres. Por quê? Porque as mulheres são mais emotivas, emocionais. E se as doenças primeiro nascem por causa das emoções, então é por isso que tem tantas mulheres doentes. Vocês, mulheres, cuidem das emoções, cuidem dos pensamentos, porque tem muita mulher doente que não precisava estar doente. Homens também. Então Deus está dizendo: filho, cuida da sua mente, cuida do que você coloca dentro da sua cabeça, para de pensar coisa errada, para de pensar coisa ruim, não dê crédito para essas conversas do diabo que fica colocando que não presta na sua cabeça. Olha essa outra frase de Ellen White, do livro Mente, Caráter e Personalidade: cada órgão do corpo foi feito para ser servo da mente, porque a mente é a capital do corpo. Então, se cada órgão do corpo é servo da mente, e se a mente se estraga e adoece, o que acontece com o resto? O corpo adoece. É por isso que quem pensa de maneira doentia vai atrofiando, o corpo vai adoecendo. E há tantos outros textos da Bíblia que confirmam isso. A Bíblia diz que a tristeza vai secar os ossos. Consegue entender como isso é sério, irmãos? Então, se nós conseguirmos, pela graça de Deus, cuidar daquilo que vai na mente, nós vamos ter uma vida melhor, um corpo mais saudável. Olha o outro texto, outra frase: a relação do corpo e da mente é muito íntima, disse ela. Quando um é afetado, o outro também é. Olha essa outra frase aqui, eu gosto dela. Diz assim: Deus deu a todo ser humano um cérebro. Não é óbvio? Tem gente que não usa, mas Deus deu, viu? Ou tem gente usando errado. Deus deu para cada um cérebro. Usa. E usa direito. E aqui diz assim, olha: e Deus deseja que ele seja usado para a sua glória. E tem gente usando, não é para a glória de Deus.
e se autodestruindo. Olha outra frase desse mesmo livro: a mente deve ser disciplinada, educada, exercitada. Aquele que criou a mente estabeleceu suas leis, providenciou para o seu desenvolvimento de acordo com essas leis. É por isso que quando você aplica o texto de Filipenses, você tem uma vida melhor, mais saudável. Aquele que criou as leis sabe o que você precisa para viver bem. Tem gente assim: pastor, a vida é minha, eu faço o que eu quero, o nariz é meu, para onde apontar eu vou. E aí assiste o que quer, come o que quer, anda com quem quiser e vai aonde quiser. E alimenta a mente do que não presta, andando com quem não presta, fazendo o que não presta, assistindo e vendo o que não presta. E logo a sua mente adoece e você vai com ela. Então Deus estabeleceu leis e Deus quer que você tenha alegria, Deus quer que você tenha saúde, que você tenha paz. Então encha a sua mente, a sua cabeça daquilo que vai produzir alegria, paz. E a Bíblia está dizendo aquilo que é puro, amado, bom. Agora olha que coisa linda aqui, olha que conforto para nós. Frase também do livro que eu mencionei: Satanás não pode tocar na sua mente, amém? Amém. Satanás não pode tocar na sua mente ou no seu intelecto, a não ser que você permita. O diabo não pode ter controle sobre a sua mente. Você já viu gente possessa? Gente dominada pelo diabo? É porque a pessoa deixou, é porque deu espaço. E às vezes o diabo não toma a mente das pessoas só com possessão demoníaca. O diabo tem ocupado lugar na mente das pessoas e conseguido dominar a mente delas através daquilo que elas estão vendo, assistindo, ouvindo, como eu tenho insistido em mencionar para vocês. Eu me preocupo com a minha igreja. Por que eu estou trazendo essa mensagem para vocês? Porque eu me preocupo com uma igreja que no sábado vem e ouve coisa boa, ouve da Bíblia, canta hinos bonitos. Uma igreja que no sábado adora e está em comunhão com Deus. Mas eu me pergunto: o que a minha igreja que está reunida aqui hoje nesse sábado, o que vocês estão vendo, ouvindo e fazendo durante a semana? O que vocês estão assistindo? Com quem vocês estão andando? Os lugares que vocês estão frequentando está ajudando? Então tem muitos cristãos se permitindo ser dominados pelo diabo. O diabo tem influenciado as suas mentes, porque tem usado essas tecnologias e essas facilidades do mundo moderno para colocar ideias do diabo, ideias do mal. Tem um pregador, esqueci agora o nome dele, quem dá novo tempo lá, o pastor Moreninho, esqueci o nome dele, mas enfim. Ele tem uma frase num dos sermões dele, ele diz assim: olha, ou o que você pensa muda a maneira como você vive, ou a maneira como você vive logo vai mudar o que você pensa. Aquilo que você crê ou dirige a maneira como você vive, determina a sua prática, a sua teologia, a sua crença. Ou se você não faz aquilo que você crê, logo a maneira como você vive vai mudar a sua crença. Então não deixe que o diabo ocupe lugar na sua mente. Aquilo que não presta, que não tenha lugar na sua casa. As coisas que não ajudam, que não tem espaço na tua timeline. A mente controla o homem todo. E todas as nossas ações, boas ou más, têm a sua origem na mente. Está fazendo escolha errada, está tendo problema, você tem que mudar o jeito de pensar. Antes de querer mudar o seu comportamento, antes de mudar os atos, antes de vencer um pecado, o ato do pecado, você precisa vencê-lo na sua mente. E finalmente o último texto de Ellen White diz assim: tratar com as mentes humanas é a coisa mais bela e ao mesmo tempo a mais difícil dada a mortais. E uma vez que eu estou falando para todos nós adultos, mas falando para os jovens, para você que é pai e até para as mães, a gente tem que cuidar com que os nossos filhos, os nossos netos, o que eles estão vendo, o que eles estão assistindo. Nesse livro que eu já mencionei, do Dr. Hyde, a preocupação, porque hoje os pais estão colocando a criança pequenininha, recém-nascida, para ser educada por quem? Sabe-se lá por quem, porque na internet você nem sabe quem está falando com o seu filho. Nós, os pais da modernidade,
Temos medo que o filho saia e brinque na rua. A gente se preocupa porque a rua se tornou perigosa e violenta. A gente protege os nossos filhos fisicamente para que não caia, não se machuque, mas temos deixado os nossos filhos, pequenos e adolescentes, totalmente expostos nas redes sociais, na internet, totalmente expostos. Um pai que não sabe o que o filho vê, o que assiste, o que ouve. Cuidado na formação da mente, do caráter dos seus filhos. A Bíblia diz que a nossa mente é uma zona de guerra, caminhando aqui para o final. A sua mente e a minha, e até a mente dos nossos filhos, dos nossos pequenos, é um campo de guerra, sabia? Nós estamos em meio a uma grande batalha, e essa batalha é ganha ou ela é perdida, primeiro, em nossa mente. A Bíblia diz que nós vivemos num mundo de pecado, e que há um grande conflito, e esse grande conflito, então há um inimigo querendo nos arrastar para o mal, e ele tenta dominar a nossa mente, ganhar espaço nos nossos pensamentos, na nossa cabeça. E por outro lado, Deus quer o controle da nossa vida, e para Deus controlar a nossa vida, Ele precisa também controlar a mente. Quais são as duas guerras mais faladas hoje na atualidade, no nosso planeta? Quais são as duas guerras que mais têm chamado a atenção da mídia? Já não estou falando tanto, mas elas estão acontecendo. Tem outras guerras menores, mas quais são as duas grandes guerras? Rússia e Ucrânia, e a outra Israel com a faixa de Gaza. Estas duas guerras que vocês estão ouvindo há bastante tempo, a de Rússia e Ucrânia, por exemplo, já persistem por mais de 2 anos, não é verdade? Essas duas guerras, elas ilustram bem como acontece essa batalha na minha mente e na sua, entre o diabo e Deus, entre o bem e o mal. Nesse grande conflito, acontece o mesmo que acontece na guerra entre Rússia e Ucrânia. A guerra sempre coloca em conflito duas forças desiguais. A guerra sempre coloca no campo de batalha duas forças desproporcionais. Quando você olha para a Rússia e olha para a Ucrânia, quem é a Ucrânia para resistir à Rússia? Fala para mim. Você acha que tem condição da Ucrânia resistir à Rússia já por 2 anos? Gente, a Rússia é uma potência militar. É um dos países que, em alguns aspectos, chega a ter um poder bélico maior que os Estados Unidos. É uma potência. E a Rússia, se fosse enfrentar a Ucrânia e a Ucrânia estivesse sozinha, a Ucrânia já teria sido eliminada há muito tempo. Porque a Ucrânia não tem condição de enfrentar um país como a Rússia. Por que é que a Ucrânia já está resistindo por cerca de 2 anos? Por quê? Porque a Ucrânia tem recebido ajuda externa. Se não fosse a ajuda de fora, a Ucrânia já teria sido devastada, aniquilada. Quando você olha para Israel e a faixa de Gaza, o que é a faixa de Gaza? A faixa de Gaza não é nada, é um pedacinho de terra. Por que Israel não aniquilou a faixa de Gaza? Israel é um dos países que mais tem inteligência militar. Os melhores pilotos de caça do mundo são israelenses. O Waze que a gente usa nas ruas aqui foi desenvolvido pelos israelenses para guiar os soldados no deserto. Eles têm tecnologia, eles têm inteligência militar que exporta para o mundo inteiro. E Gaza não é nada. Sabe por que Gaza está resistindo? Porque recebe força dos países como Líbano, Turquia, os países lá que investe, que coloca dinheiro, que manda arma, que manda gente. Bom, eu estou usando a ilustração para você entender uma coisa. A guerra pela sua mente coloca diante de você um inimigo mais forte do que você e mais forte do que eu. Nós estamos lutando contra o diabo e tem gente achando que pode vencer. Assim como a Rússia, a Ucrânia não pode enfrentar a Rússia sem ajuda externa. Assim como Gaza não poderia enfrentar Israel sem ajuda externa. Você e eu não podemos vencer essa guerra sem a ajuda externa, sem a ajuda de Deus, sem oração,
sem culto, sem comunhão com Deus. Você está lutando contra um inimigo perspicaz, poderoso, sagaz. A Bíblia diz: filho, a tua luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados, as potestades do mal. A nossa luta é contra o demônio, o capeta, o diabo, o Satanás, o cão dos infernos, como diz em algum lugar por aí. Você está entendendo? Nós estamos lutando contra um grande inimigo. Mas qual é a notícia boa? Nós temos um grande Deus poderoso. Amém. E se a gente se apegar com Ele, a gente vai vencer. Amém. Não vamos perder a guerra. Se nós buscarmos em Deus a ajuda para vencer. Se a gente decidir colocar a nossa mente e a nossa vida nas mãos de Deus, Deus vai nos dar a vitória. Amém. Nós não podemos perder essa guerra. Eu quero fazer algumas perguntas para você refletir. Vejo que nessa luta, que a gente é tão fraco, que a gente precisa dessa ajuda de Deus, porque às vezes a gente sofre tanto e pensa até coisas que a gente não gostaria. Quantos aqui se preocupam mais do que gostariam de se preocupar? Quantos? Não é para levantar a mão, mas para pensar. Então não é para expor ninguém. Mas quantos de nós que vivemos preocupados com o futuro, com medo do amanhã? A gente não gostaria de viver preocupado, mas a gente vive. Quanta gente hoje, cristão, na igreja, que de tão preocupado e ansioso, nem dorme direito à noite. Quanta gente precisando de calmante para dormir. Por que a gente se irrita com facilidade? Você gostaria de ser mais paciente? Gostaria de ter mais calma? Por que a gente se irrita tão facilmente? Por que a gente perde a calma? A gente fica nervoso? Por que você diz coisas das quais se arrepende logo depois? E até promete não fazer mais. E quando menos percebe, já fez de novo. Por que a gente vive tão ansioso? Eu falei do livro, A Geração Ansiosa. Não é só a nova geração. Tem muita gente vivendo ansiosa, deprimida, vivendo com medo de alguma coisa. Gente com um pensamento negativo. Quantos de nós gostaríamos de ter mais comunhão com Deus, mais conexão, mais oração, mais estudo da Bíblia e não consegue? Alguma dessas coisas que eu falei aqui tem eco na sua vida? Você passa por isso? Bem, eu quero dizer que isso é normal. Todas essas perguntas, se alguma delas você disse sim, é porque você e eu estamos nesse campo de guerra. Nós estamos nessa batalha, nós estamos sob ataque. Mas eu quero dar uma boa notícia para você. Abra a Bíblia agora em Efésios, capítulo 6, verso 2. Voltando um pouquinho aí, o texto onde já Gálatas, nós estamos em Filipenses, voltando um pouquinho. Efésios 6, verso 12. Eu já mencionei o texto já. Agora eu quero lê-lo da palavra de Deus para vocês. Efésios 6, verso 12. Por que a gente tem essa luta? Porque a gente enfrenta esses dilemas. Efésios 6,12 diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aí está o porquê que a gente vive esse drama, esta guerra, este conflito, a nossa luta contra o diabo. A missão do diabo é matar, é destruir. Ele quer matar a nossa fé, ele quer roubar a nossa esperança, ele quer destruir a nossa vida. E por isso ele usa as coisas à nossa volta para influenciar a nossa mente, adoecer o nosso corpo. Mas sabe qual é a boa notícia? Nós temos uma boa notícia. João capítulo 8, verso 44, lá diz assim, tem um texto que diz: vós sois o diabo, que é o vosso pai. Deus falando a Bíblia falando para aqueles que não são cristãos: vós sois o diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A única coisa que o diabo é criador é a mentira. A única coisa que o diabo criou é a mentira. Ele é o pai da mentira.
E ele tem procurado colocar mentiras na mente das pessoas, encher a cabeça de lixo e de mentira. Mas aí mesmo o texto de João, se voltar um pouquinho, no verso 36, diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nesse campo de batalha, nesta guerra entre o bem e o mal, na luta contra o diabo, se nós nos apegarmos com o Filho Jesus Cristo, Ele nos dará a liberdade. Amém. Ele nos fará pensar de maneira livre. Nessa guerra ideológica, no meio desse conflito de ideias e valores, na disputa de opiniões, na batalha entre o bem e o mal, a nossa única salvaguarda é a palavra de Deus e a comunhão com o Senhor. É assim que nós podemos vencer. A Bíblia diz, João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Quer se livrar das prisões, das algemas do diabo, que está prendendo as pessoas no medo, na ansiedade, na angústia? Se apegue na verdade da palavra de Deus. Eu quero terminar aqui a mensagem com uma ilustração, para você fixar a importância daquilo que nós estudamos juntos nessa manhã. Eu tenho um filho que esse ano, no próximo dia 20 agora de agosto, meu filho vai completar 20 anos. Quando o Marlon, logo que nasceu, ele teve um nascimento bem complicado, um filho de parto prematuro, nasceu de 7 meses, e teve uma situação muito difícil nos primeiros dias, semanas ali de vida. E pela graça de Deus, milagre de Deus, o Marlon ficou bom, e quando ele chegou ali para completar perto do seu primeiro ano de vida, seu primeiro aniversário, a Cida, então a minha esposa, quis fazer uma festa de aniversário. A gente que é pobre não consegue fazer festa todo ano, né? Então não dá para comemorar todo ano. De vez em quando é só um bolinho ali em casa. Mas depois de tanta luta e sofrimento, a minha esposa queria fazer uma festa especial para comemorar o primeiro ano de vida do Marlon e o milagre da vida dele, por Deus ter preservado a vida do nosso filho. A gente morava ali em Mirassol, mas a Cida foi procurar um buffet e encontrou em São José do Rio Preto um buffet para fazer o aniversário dele. Eu não conhecia o buffet, a Cida que foi atrás, e ela depois disse assim: meu bem, de tantos que eu olhei, esse é o que tem o melhor preço que a gente pode pagar e que oferece um bom serviço. E quando eu vi o nome do buffet, eu fiquei incomodado, porque o buffet se chamava o Mágico de Oz. Então, não sei, talvez se chama ainda, não sei se o buffet está lá. E eu falei: gente, nós somos crentes, eu sou pastor, a gente não vai nem em circo, esse negócio de mágico, né? Eu falei: que mágico é esse? Eu não sabia de nada. E eu fiquei curioso pelo nome, o Mágico de Oz. Então, há 20 anos atrás, há 19 anos atrás, pela primeira vez eu fui me interessar de saber do que era o tal Mágico de Oz. E aí descobri que se tratava de uma produção ganhadora de Oscar dos anos 40, e depois ela foi refeita, reproduzida, e as duas produções ganharam o Oscar. Então se tratava de um grande clássico do cinema. E eu falei: bom, vamos ver o que diz o tal filme. E eu fui assistir então o filme. Naquela época, alguns são dessa época, pode rir, mas eu não sou o único aqui que era da época que ainda você tinha que ir numa locadora e alugar uma fita cassete, assistir no aparelho lá. E assim eu fiz. Então, pela primeira vez eu fui assistir o filme O Mágico de Oz. Bom, o filme, resumindo aqui, alguns de vocês certamente assistiram, conhecem bem a história que está lá. O filme retrata a história de uma garotinha, lembram? Uma garotinha chamada Dorothy. E a Dorothy, então, aparece como personagem central do enredo. E aquela garotinha, ela tinha seus dramas pessoais ali, os seus anseios, as suas angústias. Ela não estava muito bem com a própria vida, consigo mesma. E no filme, no momento ali, um redemoinho, e a Dorothy entra no redemoinho e é transportada para um mundo mágico, que é o tal mundo mágico de Oz. E ela vai para esse mundo mágico. E ao conviver lá e a passar as aventuras naquele ambiente mágico, ela vai se encontrar com 3 personagens. E aí tem um enredo de uma história, um diálogo com cada um dos personagens com quem ela se encontra. Ela se encontra com o boneco de lata, certo? E o boneco de lata é alguém que não tem coração, que precisava de um coração. Então ele
no filme a ideia é que ela também tivesse um coração, um sentimento. Então ela se encontra com o boneco de lata que precisava de um coração assim como ela, um coração que tivesse controle das suas emoções, etc. Bom, depois ela também se encontra com o leão na história. E o leão, o problema do leão, qual era o problema do leão? O leão era medroso, covarde. O leão precisava de coragem, assim como a garotinha Dorothy também precisava desenvolver coragem. Mas o que mais chama a atenção é o terceiro personagem. É o que eu gosto mais. O terceiro personagem é o espantalho. Ela se encontra com o espantalho, conversa com ele. O detalhe é que o espantalho, no filme, ele é um personagem bastante interessante, exótico até. O espantalho não fala por si mesmo. O espantalho não pensa. O espantalho não fala as suas próprias ideias. E assim que no corpo do espantalho tem papeizinhos colados pelo corpo todo. E toda vez que a Dorothy fala com o espantalho, para responder, o espantalho se move, tira um papelzinho e lê o que alguém falou, o que alguém pensou, o que alguém escreveu, e ele reproduz. Bom, tem muita gente por aí que não tem pensamento próprio e só fica reproduzindo o que outros falaram ou pensaram. E o espantalho é um personagem desse. Não fala por si mesmo, não pensa por si mesmo, apenas fala e reflete o pensamento de outros. E num momento ali, a Dorothy então tenta incentivar o espantalho para dizer assim, você pode pensar, você pode falar por si mesmo, pare de falar o que os outros pensam, pare de refletir apenas o que eles falam, pense por si mesmo e fale por si mesmo. E nesse ato de incentivar o espantalho, ela chega bem pertinho dele, e tem um momento, numa cena no filme, quando ela leva a mão assim, o braço, e ela tira o chapéu da cabeça do espantalho. E quando ela tira o chapéu da cabeça do espantalho, o que acontece? Ela toma um susto e pula para trás, e ela diz, o que é isso? E o espantalho, ali agora com a cabeça descoberta, ela diz, o que é isso? E ela diz, só tem lixo aí. Na onde seria a cabeça, o cérebro, estava cheio de lixo. E ela se assusta e diz, o que é isso? Só tem lixo aí. E aí o que o espantalho responde para Dorothy? E aí o espantalho diz assim, tem muita gente assim por aí. Eu nunca esqueci aquela cena. Ela dizendo, só tem lixo aí. E ele dizendo, tem muita gente assim por aí. Infelizmente tem muita gente assim por aí no nosso mundo, que o diabo está conseguindo encher a cabeça de lixo, seja através das mídias, das músicas, dos prazeres modernos, dos vícios, das redes sociais, internet, enchendo a cabeça e a mente das pessoas de lixo. Nessa manhã eu quero fazer um apelo para você. O desejo de Deus é que tudo aquilo que é bom, amável, de boa fama, respeitável e nobre, tudo aquilo, se tem alguma virtude nisto, pensais. O apelo é para você limpar a sua mente do lixo que há do mundo. Que Deus tire os pensamentos ruins. Que Deus tire a tristeza que está no teu coração, na tua mente. Culpa, trauma, medo, vergonha, ansiedade, sentimento de culpa. Que Deus tire esse lixo daí e que Deus nos dê uma nova mente. Amém. A Bíblia quer nos fazer novas pessoas. A Bíblia diz, aquele que está em Cristo é nova criatura. E Deus tem o poder de renovar a nossa mente. E uma nova mente nos permitirá ter uma nova vida em Cristo Jesus. Amém. Que Deus tire todos os pensamentos ruins da minha vida e da sua. Todo pensamento negativo, de tristeza, de medo, de temor, de ansiedade, de culpa, que Deus tire isso de nós. Vocês querem isso? Sim. Quantos querem pedir para Deus essa manhã, Senhor Deus, tira o lixo que às vezes o diabo colocou na minha cabeça, tira os pensamentos, os sentimentos ruins, afasta da minha vida, tira da minha cabeça, Senhor, e me dá a alegria de ter uma mente nova, que vai pensar coisa boa, e que vai me permitir ter uma vida feliz ao teu lado. Quantos querem isso? Levante a mão. Amém. Deus seja louvado. Vamos cantar um hino agora, vamos ficar em pé. Esse hino diz que Deus pode ser o primeiro em nossa vida. E se Ele for o primeiro,
Ele vai nos dar uma mente que vai estar cheia das coisas dele, cheia das coisas do céu. Então vamos nos colocar em pé, cantar esse hino, e no final eu quero orar com você. Esse é meu desejo, Senhor, te honrar, com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá dirija a nossa mente, coloque em nós, na nossa cabeça, só aquilo que é bom, amável, só aquilo que edifica. Coloque as coisas do céu dentro do nosso coração. Amém. Assim, ó Deus, nos permita viver em paz, com alegria, tirando de dentro de nós os sentimentos de tristeza, de medo, de angústia. Dá-nos cada dia a certeza do Teu amor, da Tua graça, da Tua salvação. Nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Estarei à porta para cumprimentá-los. Eu desejo que Deus nos abençoe e que possamos sair daqui em paz, com a mente renovada pelo Espírito.